Olá, eu hoje queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho percebido no livro de 1 Tessalonicenses. Nós temos vivido dias difíceis, angustiosos, momentos de tensão, familiares sendo recolhidos, amigos, enfim, tempos que nos fazem pensar. E o livro de Tessalonicenses tem me ajudado a viver esses dias. O primeiro versículo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é o versículo 6 do capítulo 1. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Neste versículo que nós estamos agora lendo juntos, temos algumas lições para aprender. Lições importantes que podem mudar o nosso conceito e a nossa vida. Temos 3 lições, como vocês viram no slide, que nós devemos realmente levar em conta. A primeira lição é que ser imitador, ser discípulo, é uma coisa muito importante. Imitar aquele que é o nosso maior exemplo, a pessoa do Senhor Jesus. E aqui Paulo também diz que eram imitadores deles. Ou seja, olhavam para eles como bom exemplo. O que serve isso para nós? Que além de imitar o nosso Senhor Jesus, nós devemos dar bom exemplo para que outros possam nos imitar. Uma outra coisa interessante que encontramos aqui no versículo 6 é que eles receberam a palavra ainda que no meio de muita tribulação, ainda que em circunstâncias difíceis, porque eles eram gentios e estavam envolvidos no paganismo, esse povo. E eles então eram perseguidos pelos seus companheiros, pelos seus compatriotas. Não era como os judeus que tinham a perseguição religiosa. Era porque eles se afastavam dos ídolos, do paganismo, e por isso eles sofriam, então, algum tipo de tribulação da parte dos seus conterrâneos. Mas isso não foi suficiente para que eles desistissem. Ainda assim, eles aceitaram a palavra de bom grado e demonstraram isso com alegria, como podemos também ver aqui, com a alegria do Espírito Santo. Em meio àquela dificuldade, em meio àquela tribulação, o que eles demonstravam? Alegria. Alegria por ter conhecido o Deus verdadeiro. Manifestavam então uma alegria tremenda no seu coração. E o que mais para mim e para você, irmão, para enfrentarmos circunstâncias como as de hoje, do que alegria? Pense nisso. Próximo versículo que eu gostaria de colocar na tela para você é o versículo 10. O versículo 10 que você está lendo agora comigo. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ele nos traz vida, esperança, fé, porque ele fala de crermos no Senhor Jesus ressuscitado e que vai voltar para nos livrar da ira vindoura. Irmãos, que consolo, que descanso, podemos descansar nessa esperança. Termos a convicção que independente da situação, de qualquer coisa, o Senhor Jesus virá nos buscar.
e não experimentaremos, não experimentaremos a tribulação. Ele vai nos livrar dessa ira. Ele vai nos conceder graça de estarmos com Ele nesse tempo. Que coisa maravilhosa, irmãos, podemos descansar nesta palavra. Fé de que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos e que virá nos buscar. E os tessalonicenses já estão novos na fé, mas já tinham esse conhecimento. Porque Paulo diz, e para aguardardes dos céus. Lindo isso, irmão. Eles estavam esperando o Senhor Jesus já naquele tempo. O próximo versículo que eu queria ler com vocês, que está aí na tela, Tessalonicenses 2:13, diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a que, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Irmãos, eles receberam essa palavra como verdadeira. Eles aceitaram a palavra de Deus como verdade para eles. Por isso eles abandonaram tudo e não temeram a tribulação. Isso é importante para nós nos dias de hoje, onde muitas pessoas têm zombado da verdade ou da palavra de Deus. Muitos têm não vivido segundo a palavra de Deus, têm se mundanizado, têm pegado um evangelho aguado, um evangelho vazio, um evangelho sem vida, um evangelho do qual eles não têm certeza da salvação. Mas esse não é o nosso caso. Nada, irmãos, nenhuma tribulação nos impede de crer. Nada, irmão, nos impede de viver com a certeza da eternidade. Não interessa a circunstância que nós estamos vivendo hoje. O que importa é que nós temos essa certeza, esse descanso, que a palavra é verdadeira, que a palavra é eficaz, que a palavra nos deixa descansar. E como eu coloquei no slide, nós podemos ver ali então que os outros percebem em nós e podem dar graças pela nossa vida, pela vida que levamos, pela convicção que temos. Nós somos, irmãos, exemplo. Nós somos, irmãos, um livro vivo para as pessoas. E elas podem ou não aprender alguma coisa em relação à palavra de Deus, conforme nós vivemos. E nos dias de hoje, dias difíceis, dias que nós percebemos que muitas pessoas estão amedrontadas, é muito importante que nós possamos passar para as pessoas essa certeza da salvação, para que elas possam aprender da nossa vida. E nós nos consolamos com essa certeza. O próximo texto que me chama a atenção nesse livro é o capítulo 3, versículo 7, que você pode ler comigo agora. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Veja, irmãos, Paulo escreve, como você acabou de ler comigo, que ele se sentia consolado pela fé do povo de Tessalônica. Porque mesmo em meio a tanta tribulação, aquelas pessoas não abandonaram a verdade. Aquelas pessoas tinham convicção e eles viveram com a certeza da eternidade. E isso impactou
inclusive Paulo. Por isso ele escreve: fomos consolados acerca de vós. Timóteo informou ele de que aqueles irmãos que tinham conhecido o Evangelho permaneciam fiéis. Irmãos, que coisa linda para mim e para você podermos passar isso para pessoas, podermos ser exemplo para pessoas que, ainda que os dias estão difíceis, nós permanecemos na verdade. Que consolo para o nosso coração. O tempo está correndo e eu ainda tenho vários versículos para ler, então vamos pular para o capítulo 4, versículos 9 e 10, você pode ler comigo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros, e, na verdade, estáis praticando isso mesmo com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Agora, irmãos, nesses dois versículos, Paulo está falando sobre o amor prático deles, sobre aquilo que eles realmente faziam com atitude. Consolava, amava, doava, ajudava. Paulo reconhece isso na vida deles, mas não diz para eles que está bom. Não, Paulo fala para eles: progrida mais, façam mais, continuem assim. Então é exatamente isso que eu queria deixar desse texto para mim e para você, que nós devemos continuar. Devemos fazer e fazer mais. Se estamos fazendo, vamos fazer mais. Se não estamos fazendo, precisamos fazer. Os momentos que nós estamos vivendo, esse momento agora, ele necessita de amor. Ele necessita de consolo. Há tantas famílias que precisam da sua palavra, do seu telefonema, da sua mensagem, do seu abraço, do momento. Talvez nós temos dificuldade hoje, não podemos viajar, não podemos ter muito contato, mas temos esse mundo virtual e podemos aproveitar. Console, irmão. Console a pessoa. Console, porque você fazendo isso, você também é consolado. Faz parte do amor oferecer. Porque quando eu dou, eu recebo. É uma lição maravilhosa que nós temos nesses 5 capítulos do livro de 1 Tessalonicenses. Teria tantas coisas para dizer para os irmãos, mas o tempo não permite. Então eu quero seguir em frente e ler agora o próximo texto desse capítulo que me chama a atenção e que eu quero compartilhar com vocês, que é o versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Como vocês acabaram de ouvir, quando eu coloquei o slide, ser ignorante é ser desconhecedor, é não ter conhecimento, é não saber de fato o assunto. E nos dias de hoje, em meio a esse tempo, onde muitas pessoas têm sido tomadas para o Senhor, eu e você precisamos ter a certeza e o conhecimento absoluto sobre aqueles que o Senhor já tomou para si. Ou seja, aqueles que dormem, pessoas que amamos e que iremos encontrar novamente. Você e eu precisamos conhecer essa doutrina verdadeiramente, porque ela nos traz consolo e ela nos traz esperança. Você, por exemplo, que perdeu um ente querido, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, se você crê e aquela pessoa crê, você descansa de que
irão se encontrar novamente. Mas aqueles que são desconhecedores ou duvidam desta palavra, eles não têm esperança. É inútil para eles essa palavra. Por isso é muito importante para você e para mim termos domínio sobre o conhecimento dessa doutrina de que iremos encontrar novamente os salvos. E vamos para os próximos textos, que agora é o 14, o 16 e o 17, que eu creio que nós podemos ler juntos. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Como acabamos de falar daqueles que dormem, agora precisamos lembrar da certeza de que o Senhor virá nos buscar. Nós, os que estamos vivos, hoje devemos viver essa esperança. A nossa esperança não pode estar no governo, a nossa esperança não pode estar nos homens, a nossa esperança não pode estar na riqueza, a nossa esperança não pode estar em nenhum lugar, senão na certeza absoluta que o Senhor Jesus virá nos buscar. Que consolo, irmão, que palavra, que oportunidade de descansar na esperança de que seremos arrebatados, levados para junto do Senhor, nós que estivermos vivos. Uma outra coisa importante que eu já coloquei num outro slide, que nós precisamos lembrar e ter convicção é: muita coisa pode acontecer até a volta do Senhor Jesus, mas não precisa acontecer nada para o Senhor Jesus voltar. Não existe profecia a ser cumprida, não existe dias, não existe mais nada. O Senhor pode voltar a qualquer momento. Você está olhando para os céus? Você está o esperando? Se sim, compartilhe com outros essa verdade, que é isso que nos fala o próximo versículo que vamos ler, que é o versículo 18, que está aí na tela para você. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolar. Paulo nos fala para consolarmos uns aos outros com essa mensagem. Que mensagem linda que temos encontrado no livro de 1 Tessalonicenses. Até aqui o Senhor nos falou ao coração da certeza de que Ele virá nos buscar, do que aqueles que dormiram com Ele nós vamos rever novamente, de que podemos viver em paz ainda que estejam momentos de tribulação, que podemos ter a certeza de que Ele está cuidando de nós, de que podemos transmitir isso a outras pessoas, podemos viver de modo digno para que outras pessoas sejam atingidas pela nossa vida. Amados, é muito importante neste momento que nós nos consolemos uns aos outros. Para encerrar, eu quero ler mais um versículo do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Está aí para você o versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. A palavra nos deixa uma mensagem. Consolai-vos, exortai-vos.
Existem pessoas insubmissas, precisam ser orientadas. Mas existem pessoas desanimadas, precisam ser consoladas. Existem pessoas fracas, precisam ser pacientes com eles. Essa mensagem que o Senhor tem trazido ao nosso coração, através do livro de 1 Tessalonicenses, pode ser muito importante. Ou simplesmente você pode desprezá-la. Cabe a você, cabe a mim, escolher o que fazer com ela. Fechando a nossa ministração, eu te pergunto, você está disposto a exortar, a admoestar os insubmissos com amor, com delicadeza, com sabedoria? Você está disposto a consolar o desanimado, a dar um abraço, a trazer perto de você, a fazer uma ligação, a mandar uma mensagem para esses que estão abatidos? Você está disposto a amparar os fracos, a ajudá-lo a entender melhor, a ajudá-lo a compreender a circunstância? Você está disposto a isso? Você está disposto a ser longânimo? Você está disposto a ir uma segunda milha com quem tem necessidade? Fica a seu critério o que fazer com esta palavra. Consolar ou não consolar? Ser consolado ou não aceitar o consolo? Que Deus possa fazer com que você medite e pense em tudo que você ouviu até aqui. E que o livro de 1 Tessalonicenses seja realmente motivo de alegria no seu coração.